pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Cá estou eu de visual novo. Agora meu cabelo dá pra ver que, né? Foi cortado, ele tá cacheado aqui. Mas estou de visual novo pra continuar o nosso quadrinho de sempre, que é o História na Telinha. O História na Telinha de hoje é sobre o movimento feminista brasileiro e como ele surgiu e ganhou força, né? Como movimento nos anos 60, 70. Isso mesmo, no meio da ditadura militar. Temão, né? Mas, desde já vou deixar algumas coisas aqui avisadas. Eu tenho um vizinho em cima fazendo obra. Ele parece estar querendo cavar um buraco pra China no chão dele. Eu tenho obra na frente do meu prédio, tem obra no meu prédio. Então, se sair algum barulho de obra, vocês me perdoem, eu vou tentar tirar a edição. Mas, né, já fica aqui o me desculpa, me perdoem. Meus vizinhos são sem senso, mas tamo aí, né? Enfim, por que eu escolhi esse tema? Né, vizinho, por que eu escolhi esse tema? Eu e Raí fizemos uma disciplina juntos, uma de muitas, né? Mas a gente fez uma disciplina juntos chamada Brasil 4, que trata ali desde a Era Vargas até ditadura militar. E a nossa professora pediu pra gente fazer uma oficina sobre algum assunto que interessasse a gente de ditadura militar. E eu já tava fazendo um outro trabalho em movimento feminista, resolvi fazer esse também. E o Raim basicamente embarcou na minha ideia. Ele não tinha muita opção. Era embarcar ou embarcar, mas ele embarcou na minha ideia de bom grado. A gente passou 12 horas montando um trabalho direto, mas a parte boa, se vocês querem saber, nós tiramos uma nota muito, muito boa, tá bom? Não foi um 10, mas foi um 9, né? Mas o nosso trabalho ficou muito bom e eu tô trazendo toda a nossa pesquisa, todas as coisas que a gente trabalhou aqui pra vocês. Mas, antes de eu trazer a pesquisa, começar a falar um monte de coisa, eu queria colocar vocês aí, seriam vocês nesse universo. E eu pensei em diversas formas de como começar essa aula. E a melhor forma pra mim é sempre trazendo algum filme, alguma série, para que vocês consigam visualizar mais ou menos a época, apesar do cinema enfirular um pouco. Mas eu tô trazendo pra vocês aqui a série Coisa Mais Linda. A série Coisa Mais Linda se passa ali no final dos anos 50, início dos anos 60, então mostra bem a questão patriarcal, a sociedade machista e as mudanças que vão acontecendo na sociedade, principalmente nos anos 60, porque as mulheres elas vão ganhando independência, né? Estão tendo mudanças efetivas para elas, principalmente na situação de trabalho, elas passam a ganhar mais oportunidades, assim se possa dizer, né? E, além disso, tem o impacto do feminismo internacional. A gente vê a segunda onda aí vindo com muita força, a segunda onda no movimento feminista com muita, muita força. Saindo aí dos Estados Unidos e da Inglaterra. Então você tem mais lugares, principalmente a França, sendo um lugar de ebulição de ideias, de pensamentos, e isso vai pro mundo inteiro. Enfim, por que eu tô falando de Coisa Mais Linda? Porque tem uma personagem, uma das personagens principais, que é a Teresa, que, assim, ela vai ajudar muita gente a entender as mulheres da época. A Teresa, obviamente, seguiu aí tudo que foi pedido pra ela. Ela casou, tarará, fez aí sua faculdade tentando ser uma jornalista. Ela é jornalista, inclusive. Ela trabalha numa revista de mulheres. Aí você pensa, que bacana, então ela trabalha com outras mulheres. Não. São homens fingindo que são mulheres escrevendo pra mulheres. Ponto 1. Presta atenção nessas informações. Ponto 2. Né? Ela teve uma crise no casamento dela e, obviamente, a separação não era bem vista. Era desquite que se chamava, tá? E não era bem visto. E aí, a gente tem a situação de que ela foi pra Paris com o marido nessa época de ebulição. E, obviamente, ela volta com muito mais ideias. Eles veem outros tipos de relacionamentos, tanto que o relacionamento deles é aberto. Eles ficam com homens, mulheres, enfim, eles ficam com todo mundo, eles têm um relacionamento aberto, eles claramente são bissexuais. Fica super explícito na época, mas eu queria trazer isso pra vocês como ela sendo muito diferente das outras protagonistas juntos com ela. Tem uma delas, que até acontece um negócio na série com ela, que é a amiga da Malu,
que é a principal da série. E ela abre mão da carreira dela e do sonho dela de ser cantora pra agradar o marido. E a gente vê, né, outras situações, vê a situação de violência contra a mulher, como aquilo era problematizado, tem questões de julgamento do agressor, como o agressor foi inocentado, falando mal da conduta da vítima. Então, assim, são questões que eu vou tratar com vocês aqui hoje sobre a constituição do movimento feminista, como ele se deu. Enfim, eu só queria começar com esse exemplo e indicar essa série para vocês observarem certas coisas, mesmo eu tendo algumas reservas com essa série. Ela tem 2 temporadas até agora e vale a pena vocês assistirem para quererem se inserir nesse universo. Enfim, passado isso, vamos falar aí do macro contexto, que é o Brasil. Em 1964, né, 31 de março de 1964, sofre aí um golpe militar, golpe civil-militar, e instaura, né, o estado de exceção à ditadura militar. Ah, Ana, tudo bem. Aí estamos em 1964. Temos aí nos anos 60 as mulheres ganhando alguns direitos, ganhando algumas coisas, né, podendo ser mais independentes. E vendo os impactos aí do movimento feminista internacional. A gente até tinha aqui movimentos femininos, mas não movimentos feministas. Eu vou entrar nesse aspecto mais tarde ou quando meu vizinho parar de batucar aqui em cima, né? Enfim. E aí, em 13 de dezembro de 1968, a gente tem aí a instauração do AI-5. E a instauração do AI-5 permite perseguições, permite a instauração da censura, fim da liberdade, do que restava de liberdade, temos congresso fechado, enfim, temos muita coisa. E aí, a partir dos anos 70, principalmente aí depois do AI-5, a gente vê o feminismo surgir aí como uma consequência da resistência das mulheres contra o regime militar. Por quê? Como eu falei, já tinha um movimento feminino, e esse movimento feminino se une à luta armada. Por quê? Porque a gente tem aí, por exemplo, a marcha de fevereiro de 68, onde a gente tem uma série de atrizes e pessoas de influência, mulheres de influência, ficando na marcha ali contra a censura na televisão. A gente tem mulheres lutando aí para acharem seus filhos que sumiram no meio da ditadura. Diversas situações, e essas mulheres se unem à luta armada. E elas se unirem à luta armada significa muito, gente, muito. Porque, como eu falei, elas tinham um lugar que era designado por elas da sociedade. Ser uma boa esposa, ser uma boa mãe. Você pode até trabalhar um pouco, mas você nunca vai ser a chefe da sua casa. E aí, quando essas mulheres pegam e entram na luta armada, você tem uma quebra, né, com o que é esperado dessas mulheres. É como se entrar nessa luta armada, além de você insurgir contra o governo, você insurge contra o sistema patriarcal em que você está inserida. E aí você pensa, nessa luta armada, então, a gente consegue ver aí uma igualdade entre homens e mulheres, já que eles querem a mesma coisa. No discurso, sim. Na prática, não. E aí, por não ter na prática, por elas sentirem aí as questões de gênero na luta armada também, a gente tem um momento de desencanto. E esse momento de desencanto vai ser essencial para depois, para a produção de conteúdo sobre luta armada e feminismo. E esses conteúdos vão ser produzidos não aqui, mas lá fora, quando elas forem fazer o exílio. E elas também só se dão conta, né? As mulheres da luta armada, elas não necessariamente eram feministas, tá, gente? Elas não se declaravam feministas. Mas elas se dão conta quando elas vão lá pra fora e entram em contato. E é essa parte que eu vou falar agora. Sobre o exílio. A gente tem a AI-5, mas a gente já tem aí uma galera metendo-lhe o pé do país, porque estavam sentindo o clima pesadão aqui. Normalmente a galera que metia o pé daqui era classe média alta. A maioria das pessoas que compõem o movimento feminista brasileiro aí, desde... não só o brasileiro, mas muitos movimentos feministas da mesma época. Desde sempre. Essa batucada tá me incomodando tanto. E aí, né, a gente tem o exílio. E no exílio essas mulheres vão para diversos lugares, mas principalmente para minha querida, amada, adorada França, né? E lá, essas ex-guerrilheiras aí que vão embora, formam as suas famílias lá, né?
casam e entram na rotina da mulher de ter a dupla, tripla jornada que é reclamada aí na segunda onda feminista internacional. Bom, quando elas chegam lá, essas ex-guerrilheiras, principalmente as que formam famílias, elas olham pra situação e falam, olha, a nossa situação não é muito diferente do resto das mulheres aqui não, do normal das mulheres. Peraí, então temos que ver uma questão aqui, né? Temos que trabalhar essa questão aí. E aí você vai me perguntar, essas mulheres foram pra França por quê? Cara, como eu já falei, a França era um lugar de ebulição. Tanto por questões políticas, quanto por questões sociais, quanto questões intelectuais. Vamos lembrar, eu fiz uma aula aí sobre 1968, sobre os movimentos sociais, movimentos políticos na França, a manifestação dos estudantes por melhores, né, condições de estudo e de trabalho. Então, assim, a França estava num momento de muita ebulição ali. Então, óbvio que as ideias estavam surgindo e a gente tinha o Partido Comunista Francês sendo muito forte na França, garantindo muitas coisas aí para a população. E aí essa galera daqui sai de um regime, né, de um estado de exceção e vai para um lugar onde, tipo assim, a educação é de qualidade e é para todo mundo. A saúde é de qualidade e é para todo mundo. A cultura é de qualidade e é para todo mundo. E aí você vê esse Partido Comunista levando isso para todo mundo, levando um estado de bem-estar social para todo mundo. E você fica... Eles ficaram se questionando assim, cara, é isso que eu quero pro meu país, não é esse surto coletivo que tá acontecendo lá. E aí eles começam a se movimentar, essa galera, esses brasileiros que estão exilados na França, eles começam a se movimentar e formar grupos, né, se dividindo aí nas suas diversas vertentes da esquerda e produzir conteúdo, produzir de forma assim, eles começaram a produzir revistas, tanto numa questão informativa, como passar informações, teorias e tudo mais, quanto em questões jornalísticas. Então, a primeira revista aí que fica conhecida, que foi super elaborada aí pelos brasileiros que estavam lá na França, se chama Revista Debate. Ela foi fundada, né, pelo João Quartin. Ele, inclusive, é pai de uma das mulheres que eu li, que escreveu sobre essa época que ela viveu na França. Ela era uma criança, adolescente, e viveu na França toda essa questão de abolição e virou historiadora. Enfim, gente, mulheres incríveis que merecem ser lidas. Eu vou deixar a bibliografia aqui embaixo, tá? Na descrição. Enfim, a gente tem essas revistas aí produzindo conteúdo jornalístico, produzindo conteúdo informativo, buscando, assim, divulgar suas ideias. E isso chega aqui no Brasil, tá, gente? Essas revistas chegam no Brasil de alguma forma, possivelmente de forma ilegal, já que a gente tinha censura, né? Vamos começar daí. E a gente tinha as feministas brasileiras, obviamente, ligadas a essa produção de conteúdo e de publicação. Mas então, Ana, você tá falando da publicação dessas revistas e tudo mais, então essas revistas tratavam a questão da mulher, né? A questão de opressão da mulher? Teorizavam isso? Não. Apesar da gente ter mulheres envolvidas com a produção de conteúdo e de publicação dessas revistas, a gente não tinha revistas voltadas para essa questão. E nem muitas áreas da revista, principalmente da revista Debate, voltaram para essa questão. Então as feministas brasileiras, né, que elas já se declaravam feministas por ter tido principalmente contato aí com o segundo sexo da Simone de Beauvoir, as questões marxistas, porque as mulheres da época, inclusive a Simone de Beauvoir se baseou muito, né, no aparato marxista. Então elas tiveram contatos e começaram a olhar, ver outras produções, verem mulheres teorizando a questão da opressão feminina e falaram, olha, a gente tem que falar sobre isso. Então vamos focar aqui, né, em fundar uma revista para tratar dessas questões. E aí, né, elas formam o Coletivo das Mulheres no Exterior. O que é, né, esse coletivo? São mulheres brasileiras que estavam diretamente ou indiretamente ligadas à luta armada. E aí, aos poucos, né, esse coletivo foi se tornando o coletivo mais influente, mais dinâmico e mais atuante em questões de organização das brasileiros e das brasileiras, né, no exterior.
E aí, enquanto isso, no Brasil, o movimento feminista começou a ganhar forma, né? Ele começou a aparecer comprometido aí com a luta pela democracia, principalmente. E somada à luta à democracia, a luta contra a desigualdade dos gêneros, né? Em geral. Essas mulheres, obviamente, né? Estavam movimentando as coisas. E a gente tem aí uma imprensa, né? A área de comunicação em geral buscando desqualificar o nosso movimento, as mulheres e tudo mais. Eles diziam o seguinte, que eles acusavam essas mulheres de elas serem alienadas, com preocupações burguesas, né? Já que a maioria, o movimento havia se iniciado nas classes médias e altas, e por isso que elas não tinham absolutamente nada para fazer, a não ser imitar aí a moda internacional com esses movimentos internacionais aí, e isso vai passar. Elas são um bando de desocupadas. Para além disso, né, eles ridicularizavam as militantes para desmascarar, né, a luta, o motivo da luta delas. Eles acusavam elas de não olhar aí para as verdadeiras necessidades das mulheres trabalhadoras. E além disso, os meios de comunicação, principalmente a televisão e o rádio, negavam a existência de violência contra a mulher, gente. Eles falavam que se os estupros aconteciam, eles eram provocados pela própria vítima. Cultura do estupro que permanece até hoje. Quando a gente vai olhar aí a questão de mulheres sofrendo estupro e denunciando, as pessoas ficam, mas ela tava bêbada, olha a roupa dela, olha isso. Mas ninguém olha pro estuprador. Enfim, esse é um ponto que a gente pode entrar depois. Mas a cultura do estupro já começa aqui, tá, gente? Ela começa não, né? Ela é mais difundida aqui. E, né, que era de legítima defesa matar uma mulher em nome da honra. Isso, inclusive, acontece em coisa mais linda, tá, gente? Essa argumentação acontece pra livrar uma pessoa que matou uma das 4 mulheres. Fica aí o spoiler, né? E a gente entra numa questão aqui. Ao discutir essa relação homem-mulher, ao negar essa hierarquia de gênero, a subordinação, a sexualidade e tudo mais, pra falar de tudo isso, você tem que falar de direito civil, você tem que falar de liberdade, você tem que falar de democracia. Então, falar da relação mulher-homem, falar dos direitos da mulher, era tocar em assuntos que o governo não queria. Então, o que acontecia? Esse assunto, as questões feministas, as pautas feministas, elas eram assuntos de segurança nacional. O governo não queria que isso fosse falado. Então ia tentar silenciar esse movimento o tempo todo. E essas mulheres seguiram resistindo. Sim, sensacional. Então, gente, pra falar disso tudo, essas mulheres, né, elas basicamente, ao apresentar as pautas delas, elas estavam enfrentando o regime militar. Elas estavam enfrentando a ditadura, sabe? E elas seguiram falando, seguiram enfrentando. Então, né? E aí, a gente tem o ano de 1975, se eu não me engano. Sim, é o Ano Internacional da Mulher, declarado pela ONU. E em 1975 começa a Década da Mulher, também declarada pela ONU. Quando a ONU reconhece a questão da mulher como problema social, essas mulheres que já estavam brigando aqui por direitos, esse movimento se fortalece ainda mais. Ainda mais, e acaba impulsionando também, né? O movimento, ele abre espaço para esse movimento feminista, né? Essas mulheres, esses grupos de mulheres saírem da clandestinidade e formarem aí grandes grupos políticos de mulheres que passaram a existir abertamente. Então, esses grupos que ficavam na chincha falaram, olha, se a ONU reconheceu, meu anjo, um beijo, um abraço, eu vou aparecer aqui sim. Eu vou reunir mulheres sim. E a gente tem isso. Vários grupos femininos, né, dessas mulheres, eles começam a convocar reuniões de mulheres nos principais centros urbanos aqui do Brasil. Então a gente teve reunião no Rio, teve reunião em São Paulo, com grandes números de pessoas, tá, gente? Bom, gente, eu falei aí de grupos de mulheres e movimento feminista. Porque a gente tem ainda, né, não tem uma homogeneidade no grupo, né, no movimento. Então, a gente tem aí, né, vários grupos de mulheres que surgiram em bairros e tudo mais.
mas surgiram em parceria com a Igreja Católica. Por isso que alguns grupos, né, tinham uma relação muito delicada. Por quê? Porque esses grupos surgiram em bairros e foram ganhando mais força como parte do trabalho pastoral inspirado na teologia da libertação. E aí a gente tem o movimento feminista e a Igreja Católica brigando aí pela hegemonia do controle desses grupos. Mas vale ressaltar aqui que mesmo eles brigando, né, tanto a Igreja Católica quanto o movimento feminista, eles estavam aí unidos, a Igreja Católica em certa parte, mas unidos contra o regime. Né? Eles estavam aí navegando contra a corrente do regime autoritário que estava instaurado aqui. Então, ambos brigavam contra isso, tá, gente? Queria chamar a atenção para isso. E aí, por causa disso, a gente tem algumas coisas aí. Por exemplo, as desavenças entre os grupos não aconteciam publicamente, elas eram entre os panos, né? Precisava ter coerência naqueles momentos. Assuntos como aborto, sexualidade, planejamento familiar, entre outras questões, permaneceram no âmbito privado, não eram debatidos assim abertamente com tudo. Eles permaneciam ali naqueles grupos de reflexão. E a gente tem aí, no mesmo ano, em 1975, a entrada do general Geisel no poder. E o general Geisel prometeu aí uma abertura gradual, controlada do regime militar em direção aí ao regime democrático. Então a gente começa a ter uma abertura, né, do regime, dando fim aí aos anos de chumbo, começando o processo de dar fim aos anos de chumbo. E a gente também tem, nesse mesmo ano, o Manifesto da Mulher Brasileira, que foi um conjunto de mulheres. Esse movimento já tinha começado em 1968 com a perseguição, né, da galera, sumiço, tortura e tudo mais. Então, esse manifesto aí, né, das mulheres brasileiras, da mulher brasileira, era a favor da anistia ampla, geral e irrestrita, ou seja, da anistia para todo mundo. Não quero saber o que fizeram, dá anistia pra todo mundo, que todo mundo tem direito a estar na sua terra natal, todo mundo tem direito de expressar as suas opiniões. Se a gente vai caminhar pro regime democrático, você precisa perdoar o que essas pessoas fizeram e trazê-las de volta pra cá. Bom, esse manifesto influenciou muito na criação do que vem a ser o movimento feminino pela anistia. Inclusive, a lei da anistia só vai sair em 1799. Mas o movimento já tá, ó. Essa ideia já tá desde 1968. Então, coloca tempo aí. Bom, ao mesmo tempo que isso tudo tá acontecendo, desde 1974, 74 para 75, a gente tem o retorno das primeiras brasileiras, né, que foram exiladas, voltando pra casa. Essas primeiras brasileiras vão ser as brasileiras feministas, que vão fundar aí pelo menos 2 revistas, né? Elas participaram desse primeiro grupo feminista em território nacional, chamado Nós Mulheres. O Nós Mulheres vai virar, além de ser um grupo feminista, vai virar uma revista feminista. Eu vou deixar aqui a capa de uma delas pra vocês, que assim, é sensacional. Eu amo a Revolução Francesa. E essa capa diz absolutamente tudo. E aí a gente tem essa fundação dessa revista. E ela tinha 2 frentes também, que eram textos de formação, que era para informar as mulheres, apresentar a elas teorias, conscientizá-las da luta feminista. E a gente tinha textos jornalísticos apresentando situações do dia a dia e onde ajuda muito a conscientizar. Então a gente tem tirinhas, a gente tem quadrinhos, a gente tem relatos de mulheres, tem sátiras de diversas formas. Sério, deem um Google, procurem aí, tem PDF dessa revista, sim, perfeitas. E sempre com muita classe e muito cuidado ao tocar nos assuntos, porque o interesse é chamar a atenção das mulheres para que elas se juntem ao movimento, não que elas se afastem do movimento. Então tem uma didática por trás de tudo, principalmente usando o humor para atrair as mulheres, que é sensacional. E além disso, né, a gente tem a revista Brasil Mulher, que também foi outro grupo feminista aí,
fundando a Brasil Mulher. E as duas revistas, elas tinham o mesmo objetivo, tá, gente? No final das contas, era conscientizar as mulheres da luta que o movimento feminista se propunha, que era a igualdade de gênero, né? E a igualdade de oportunidades. E conscientizar. A revista, se eu não me engano, né, as duas começaram em 1976. E a última edição, pelo menos do Nós Mulheres, foi em 1978. Junto com o fim, daí sim, junto com o início aí já da distensão militar. Enfim, a aulinha de hoje era para apresentar para vocês essas questões aí. Como o nosso movimento feminista surgiu, né? E apresentar a importância dele na ditadura militar. Porque, gente, os movimentos não surgem sozinhos. Teve muita mulher, obviamente, antes dessas mulheres dos anos 60, que lutou por direitos. Mas o que eu tô falando aqui hoje é a questão do movimento se constituindo como um movimento feminista. Não como grupo feminino, não como mulheres isoladas, mas como consciência de grupo. E aí, pra terminar, nos anos 80, junto com o processo de redemocratização, foi aí um ano de muito engajamento, assim, muito engajamento das mulheres na militância para garantir seus direitos. E esses direitos eram orientação sexual, questões de violência contra a mulher, tá? Igualdade no casamento. Então, a Malu tem uma questão lá na série que vocês vão ver que se tivesse igualdade de casamento, ela não teria esse problema. Entra a orientação sexual, a questão de trabalho, a dupla jornada de trabalho, tripla jornada de trabalho. Então são muitos direitos que elas querem. Também querem aí igualdade de salário, já começa a ser problematizada a igualdade de salário. Então a gente vê aí no processo de redemocratização um processo de contínua luta por direitos. A gente continua também até hoje lutando por direitos aqui, tá? Na época a gente tem o Ministério da Mulher, que a gente tá super de boa, porque, né, estamos aí, né? Se a gente tem a Lei Maria da Penha, cara, é uma vitória absurda. Então essa Lei Maria da Penha não surgiu de hoje, não surgiu nos últimos 10 anos, é uma luta que vem acontecendo há pelo menos 50. Pelo menos, tô falando pelo menos, mas deve ser uma luta muito maior do que isso, gente. Porque a violência contra a mulher, ela continua acontecendo. E ela acontece, sim. Essa aula tem pelo menos quase 30 minutos. Incrível que pareça, deve ter tido alguma mulher ou mais de uma mulher. Alguma com certeza, mas mais de uma mulher agredida no inteirinho dessa aula. Então, levem isso a sério, tá? Então é isso, gente. A aulinha de hoje era sobre isso, era sobre a importância do movimento inserido num contexto maior. E eu espero que vocês tenham gostado, tá? Beijos, até a próxima aula.